estará ministrando a tua palavra. Sabemos, Senhor, que ela já tem se preparado, Senhor, mediante ao que o Senhor colocou no coração dela. Meu Deus, abre nossa mente, nossos ouvidos, nosso coração, para que nós possamos ouvir, guardar o e obedecer o teu mandamento. Meu Deus, fala com todos que estão presentes, fala com o menor, fala com o mais novo, fala com o mais velho, do menor ao maior. Meu Deus, fala com o vizinho da esquerda, do da direita, da frente e de trás. Meu Deus, fala em todo o tempo, usando a tua filha. Revela a nós, Senhor, o profundo oculto e escondido. Usa, Senhor, a tua filha nessa noite, em nome de Jesus. E você aplaude a Ele. Glória a Deus. Eu já quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, estamos aqui ao vivo, amém, nesta live, amém? Muitos já estavam nos aguardando, amém? Já vai compartilhando o link, amém? Domingo passado, a ministração foi: o inferno existe? Quem lembra? Hoje eu vou perguntar diferente. O céu existe? Amém? Hoje nós vamos falar sobre isso, amém? Glórias a Deus, escola, né? Bíblica dominical, o céu existe. E hoje nós vamos aqui orar, amém, para que o Senhor venha dar a palavra certa, no momento certo, para que a palavra de Deus venha edificar vidas, amém, venha aprimorar os nossos conhecimentos, amém, dando inteligência para nós. E somente Deus, e somente o Espírito Santo é capaz, amém, de preencher todo o vazio do nosso coração, amém? Por gentileza, encurve a sua cabeça, por reverência, por respeito, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai maravilhoso, meu Deus, nós encontramos mais uma vez aqui na tua santíssima presença. Papai querido, visita milhões e milhares de ouvintes, meu Pai, que está comigo aqui ao vivo nesta live, para aprender mais um pouquinho de Ti. Papai, encarecidamente te pedimos, meu Pai, a tua infinita misericórdia se faça presente neste culto, papai, porque queremos sentir a tua presença, a tua graça sobre nós. Papai, te pedimos, meu Deus, abre, meu Deus, o nosso entendimento, dai-nos conhecimento e sabedoria para entender, para compreender a tua santa, sagrada escritura. Fala conosco, meu Pai, de uma maneira tremenda, forte, poderosa, que saímos daqui fortes, fortalecidos por ti. Papai, enquanto nós estamos orando, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja mudanças, meu Pai, que vidas, meu Pai, recebam as bênçãos tão necessárias que eles necessitam no seu dia a dia. Pai, surpreenda nós aqui nesta noite. Pai, eu te peço, coloca teu anjo aqui na tribuna, do lado direito, do lado esquerdo, Senhor. Põe teu anjo lá no portão, Senhor, à direita e esquerda, como sentinela para nos guardar, para nos livrar, proteger de todo o mal. Fica conosco nesta noite, é o que lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, minha Bíblia já está aberta, mas abra a sua no livro de João, capítulo 14. Amém. E vocês continuam ela aberta. Amém. Livro de João, capítulo 14, versículo 2. Hoje é um culto com a família, culto de escola bíblica. Amém. Onde nós vamos aprender mais com o Senhor. Amém. Eu quero que os irmãos leiam comigo livro de João, capítulo 14, versículo 2, comigo. Quem encontrou, diga amém. Amém. Ajuda ali a irmã que está com dificuldade de encontrar, irmã Sara, ali, ó. João, capítulo 14, versículo 2, para nós lermos todos juntos, amém? Numa só voz, numa só fé, numa só união, amém? Hoje eu estou muito feliz, amém? Que hoje teve o batismo, amém? Do filho do Felipe, amém? O Rian. Hoje está tendo festa lá no céu, amém? Lá no sul,
né, batizou no dia de hoje para a honra e glória do santo nome do Senhor, isto é, o Senhor respondendo às nossas orações, amém? Não importa o quanto tempo você está orando, mas a resposta virá ao seu tempo, amém? Glórias a Deus. Quem encontrou diz amém? Amém. Vamos ler comigo? 1, 2, 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aleluia. Podeis nos assentar. Continua com a Bíblia aberta, não feche, que daqui a pouco nós vamos ler mais 2 versículos nesse capítulo. Amém? Quem está preparado aí para começar, amém, esse estudo, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Hoje, nesta noite, o Senhor está dizendo, não se perturbe o coração de vocês. Aleluia. Quem sabe hoje você entrou aqui tristonho, tristonha, angustiado, perturbado por alguma coisa, e Deus está dizendo assim para você nesta noite, não se perturbe o vosso coração, amém? Creia em Deus, creia também em mim, aleluia. Vamos continuar lendo aqui comigo, até o versículo 4, o 2 é o versículo chave, nós vamos ler do 1 ao 4, amém? Vamos ler comigo? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, conheceis o caminho. Que maravilha, meus irmãos. Aleluia. Presta atenção, irmãos. Hoje Deus ele vai abrir nossa mente aqui, nosso coração. Vamos ver como que o homem natural pensa, né, a respeito do céu, amém? E vamos falar o que a Bíblia diz, porque o importante não é que o homem pensa, é o que a Bíblia diz, amém? Os homens, igreja do Cordeiro, preocupa-se tanto com os problemas, circunstância, prazeres da vida diária, que não sobra tempo para pensarem onde viverão após a morte. Eita, meu Deus. É verdade, só não pensa em muita coisa aqui nessa terra, só não pensa aonde vai morar na eternidade, amém? Muitos vivem 70 anos, alguns chegam até 100, sem interessar, igreja, com mais integrante que seja, importante, amém? Questão da vida. Onde passarei a eternidade? Onde vocês que estão aqui nesta noite passarão a eternidade? Onde os ouvintes passarão a eternidade? Temos um nascimento, querida igreja, até a morte para respondermos a essa pergunta. Mas infelizmente, querida igreja, a vida de alguns é ceifada tão repentinamente que não é possível respondê-la. É, não é? Quantos bebês recém-nascidos já nasce o quê? Morto também. Não vai dar tempo de responder onde é que eles vão passar a eternidade. E nesse estudo aqui, irmãos, a respeito de um maravilhoso, lindo lugar preparado por Jesus, amém? Para aqueles que dormem, tendo como único e suficiente Salvador, que é o céu, amém? Agora vamos falar do homem aqui, né? Do homem aqui, terreno, né? O homem do nosso tempo, igreja, defronta-se com muitas opiniões quando fala a respeito do céu, modernas a respeito do céu. Uns afirmam que o céu é apenas uma ilusão criada pela religião para atenuar o medo que as pessoas têm da morte. Tem gente que fala só, você vai morrer, fica tranquilo, você vai para o céu. Já começa a dar aquela desculpinha, mas não ensina, né? Alguns desses são os mesmos que dizem que a religião é ópio do povo. Outros dizem que o céu é apenas um espaço infinito onde os astros se movem. Aleluia. Esses são os mesmos que acreditam apenas na razão, matéria, ciência. Um escritor renomado disse
certa vez, querida igreja, que o céu é a biblioteca infinita e o inferno é a ausência total dos livros. Muitos desses, querida igreja, são os que inventaram qualquer desculpa, palavreado de efeito para esconderem a descrença particular no céu bíblico. Amém? Todavia, igreja, não são os filósofos, não são os poetas, não são os cientistas que têm a última palavra nesse assunto, amém? Eles nunca estiveram no céu, não é? E nem de lá desceram para afirmarem ou negarem a realidade do céu. Portanto, como poderemos saber se o céu existe verdadeiramente? Irmão, é o que eles falam. Como que eu vou saber do céu se eu nunca estive lá? Então, irmão, agora nós vamos aprender o que a Bíblia diz. Amém? Isso é o que eles falam, mas vamos aprender aqui nesta noite o que a Bíblia nos ensina, ensinos bíblicos acerca do céu. Como você já sabe, amém? A Bíblia Sagrada, querida igreja, revela a vontade de Deus para os homens. E ela também, querida igreja, descreve o céu como um lugar real. Vejamos o ensino bíblico a respeito do céu, do testemunho de pessoas que confirmaram a existência desse maravilhoso lugar. Então vamos aprender de Jesus Cristo aqui. Cristo, querida igreja, é o único, ele é o único, não tem outro, ele é o único que tem autoridade para afirmar se o céu existe ou não. Então, o único que pode dizer se o céu existe, quem era, e quem foi, e quem é que está em nosso meio? Jesus, amém? Ele afirmou que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Quem foi? O Filho do Homem que está no céu. João capítulo 3, versículo 3. No outro texto, diz o seguinte: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você pode ver que Jesus sempre está falando o quê? Do céu. Então, o único que conhece o céu como ninguém é Jesus. João capítulo 6, versículo 38. Ainda, querida igreja, no mesmo capítulo, Jesus afirmou dizendo, um versículo que todo mundo conhece: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá o quê? Para sempre. Capítulo 6, versículo 31. Igreja, sabemos que o céu existe porque Jesus disse. E se nós cremos em Jesus, tudo que ele fala é o quê? Verdade. Sabemos que o céu existe porque Jesus o disse, Jesus é Deus e logo devemos crer no que ele ensinou acerca do céu. Igreja, para o Senhor Jesus, o céu é um lugar o quê? Real. Portanto, o céu, de acordo com o ensino de Jesus, é o lar eterno, definitivo daqueles que o amam e o servem. E um dia nós iremos para lá, porque nós cremos em Jesus na sua palavra. O que o apóstolo Paulo de Tarso ele disse? Paulo de Tarso era um judeu, que todo mundo sabe, inimigo dos cristãos, que se converteu alguns anos após a ressurreição de Jesus, e ele tornou-se apóstolo, ele se tornou escritor, ele se tornou pregador do evangelho, e numa das suas cartas, a qual ele escrevia, enviada para os crentes da cidade de Corinto, ele descreveu o seguinte, que algum de seus sofrimentos por amor a Jesus, livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o 33. Em certos momentos, querida igreja, apóstolo Paulo chegou bem próximo da morte, como diz lá no livro de Atos, capítulo 14, versículo 19. E todavia, igreja, o apóstolo relatou que em certa ocasião na vida dele, num desses terríveis sofrimentos, a qual ele estava passando, ele foi ao céu e ouviu e viu coisas que é impossível descrever em quê? Em palavras humanas. Então, apóstolo Paulo conheceu. Amém? Segundo os Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o 10. Mas de que maneira, Patrícia, ele não tinha morrido ainda? Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Tem gente que não sabe, mas um dia, quem sabe, dá tempo, um dia vai falar do primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Ele foi arrebatado até o terceiro céu e descreveu, sabe de que maneira? Como paraíso, de acordo com Paulo, o céu é paraíso dos salvos em Jesus. E ele estava tão convicto, querida igreja, da existência do céu, o lugar dos que amam a Jesus, que ele disse, quero deixar esta vida e estar com Cristo no céu, que é bem melhor. Olha que interessante.
interessante e faz nós também vibrar, né, no poder da graça do Espírito Santo, que esta vida a qual ele estava vivendo aqui na terra não tinha prazer algum, a não ser de estar fazendo a vontade do Senhor, mas a vontade realmente ele queria de estar no céu, porque era muito melhor. Então, quando alguém parte, mas a gente fica triste, porque nós amamos aquela pessoa, nós não queremos deixar aquela pessoa, irmão, mas não existe algo melhor de estar com Deus no céu. Amém? Filipenses capítulo 1, versículo 23. João, quem lembra de João? João, apóstolo do Senhor. João, ele foi um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus por amar o Senhor, onde ele foi preso lá na ilha de Patmos. Quem leu a Bíblia vai lembrar do que eu estou dizendo aqui. Pelo imperador Domiciliano, no ano de 98 depois de Cristo, e nessa ilha, querida igreja, Deus revelou a João muitos eventos que ainda ocorrerão, porque nós estamos aí, espero que nesse momento nós já estamos com o Senhor na glória, né? Mas se nós não estivermos na glória, esses eventos ainda ocorrerão, e essas revelações estão escritas onde? Lá no livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. João, querida igreja, ele descreveu assim como Paulo, o céu como o paraíso de Deus. Então, João também cria nas mesmas palavras que o apóstolo Paulo tinha escrito, que o céu para ele era como o paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Diferente de Paulo, que nada pode falar do que viu no céu, João relatou tudo que presenciou. Olha para você ver. Apóstolo Paulo, ele foi arrebatado e João presenciou o trono de Deus, toda a beleza celestial, a multidão de crentes de todas as nações que estavam vestidos de que maneira? De vestes brancas diante de quem? De Jesus, assim como diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5 até o 9. Portanto, igreja, o céu é um lugar o quê? Real. Se ele é real, porque ele existe, preparado para aqueles que amam ao Senhor Jesus. Igreja, por meio do testemunho de Jesus, de Paulo e de João, o que nós aprendemos? Aprendemos que o céu é o lugar o quê? Real. E agora compreenderemos 6 verdades a respeito do céu. Quem está preparado aí, dá glória a Deus? Glória. Aleluia. Vamos lá, número 1, primeira verdade, o céu é criado por Deus. Então, o céu é criado por quem? Por Deus. Igreja, a Bíblia tanto afirma que o céu, ele foi criado por Deus, como também que o céu é a habitação do Senhor e também dos anjos, assim como diz lá no livro de Salmos 121, versículo 2, capítulo 124, versículo 8, capítulo 139 e versículo 8. E ao ensinar, querida igreja, que os discípulos como orar, o Senhor Jesus, ele afirmou que Deus está no céu. Sabe quando nós oramos a oração do Pai Nosso? Ele já não fala? Pai nosso que estás no céus. Mateus capítulo 6, versículo 9, capítulo 22, versículo 30 e João capítulo 14, onde nós lemos do versículo 1 ao 3. Assim, querida igreja, precisamos esclarecer que a Bíblia ela descreve 3 céus. Lembra que eu falei para vocês? 3 céus. O que está acima de nós é a atmosfera da terra, Mateus capítulo 6, versículo 26. O espaço onde está os astros, Mateus capítulo 24, versículo 9. E o paraíso, que é o 3º céu, segundo os Coríntios capítulo 12, versículo 2 até o 4, que é a morada de Deus e dos anjo. Segunda verdade, querida igreja, o céu é o lugar de bem-aventurança para os crentes. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Então, o primeiro registro dessa verdade, igreja, está lá no livro de Gênesis, lá no primeiro livro do Velho Testamento, capítulo 5, versículo 24. A Bíblia afirma que Enoque, um homem santo do Antigo Testamento, ele foi levado por Deus para onde? Para o céu. E lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, também é escrito, quem lembra do profeta Elias? Então, o profeta Elias, um profeta de Deus, um homem de Deus, subiu ao céu milagrosamente, um fato muito conhecido, amém? E também, lembra também do ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus? Então,
que foi crucificado ao lado de Jesus, o Senhor disse o seguinte: hoje estará comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. O céu é também uma demonstração, querida igreja, do amor de Deus por vocês. Deus o ama e por isso Ele nos criou e também criou o céu para que você viva de que maneira? Eternamente. Aleluia. Com quem? Com Ele, com o nosso Deus, amém? Terceira verdade, o céu é um lugar de alegria e de adoração a Deus, amém? Não é um lugar de tristeza, mas sim de quê? De alegria e adoração a quem? A Deus. De acordo com a palavra, de acordo, querida igreja, com a Bíblia, no céu não haverá qualquer tipo de tristeza, amém? Não, lá não haverá o quê? Doença, não haverá o quê, igreja? Morte, doença, em que Apocalipse diz lá no livro de capítulo 21, versículo 4, que diz assim, lemos que Deus limpará de seus olhos o quê? Toda lágrima, e não haverá o quê? Mais morte, planto e nem clamor, aleluia, e nem dor. Portanto, igreja, o céu é o lugar de eterna alegria, né? De paz, de adoração a Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 8 até 11. Hoje, igreja, os nossos corpos são afetados por muitas doenças, não é? Muitas doenças, fraquezas, e como isso ficaremos tristes e desanimados, não é? E todavia no céu, querida igreja, receberemos, sabe o quê? Um corpo especial. Quando você morre, essa carne é enterrada na terra, não é? O que sobe é somente o teu espírito, mas nós receberemos um corpo especial, incorruptível. Nunca, irmãos, lá no céu ficaremos doentes, lá nós nunca ficaremos fracos, nós nunca ficaremos tristes, porque seremos semelhantes a quem? Aos anjos do céu. Quem crê aí, dá glória a Deus? Lucas capítulo 20, versículo 35 e 36. Quarta verdade, no céu receberemos um corpo perfeito, não é como é esse que nós temos, amém? Imortal. Quem pode dar glória a Deus? A Bíblia, querida igreja, ela declara que no céu receberemos da parte de Jesus um novo corpo, amém? Deus transformará, querida igreja, o nosso corpo mortal em corpo imortal, incorruptível e glorioso, amém? Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 21, amém? E 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 até o 53. Igreja, os nossos corpos jamais se definharão, amém? Lá no céu, tá? Assim estaremos para sempre com o Senhor, glória a Deus. Lucas capítulo 20, versículo 35 e 36. Quinta verdade, querida igreja, o céu é uma santa e perfeita habitação, amém? O céu é um lugar que Deus preparou para aqueles que se tornaram o quê? Santo, quando aceitaram a Jesus como seu único e salvador suficiente, amém? O pecador, entretanto, querida igreja, não entrará no céu, ou seja, o pecado não entra no céu, pois a Bíblia diz que não entrará coisa alguma que contamine e que cometa abominação, mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. E quem quer que está aqui comigo nesta noite, que o seu nome está escrito no livro da vida, diga amém. Amém. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. E para morar no céu, igreja, é necessário que você arrependa de quê? De seus pecados e aceite a Jesus como Salvador pessoal. Sexta verdade aqui para nós aqui nesta noite, igreja, o céu é o lugar onde os crentes servirão, amém, a Deus, a Jesus eternamente, ou seja, lá, querida igreja, não estaremos ociosos no céu. Muito pelo contrário, querida igreja. Conforme a Bíblia, serviremos a Deus, a Jesus, assim como os anjos o servem. Apocalipse 22, versículo 3. Hoje, querida igreja, servimos a Deus. Servimos ou não servimos? Mas a nossa limitação impede de nos servi-lo de modo mais amplo. Porém, no céu, estaremos revestidos de imortalidade e perfeição para oferecermos a Deus um serviço de que maneira?
perfeito. Não desejas ir para este lugar maravilhoso, igreja? Não tem vontade de ir para este lugar tão lindo e maravilhoso? O que você deve fazer para viver eternamente no céu, igreja? Certa vez, querida igreja, uma senhora que não acreditava na existência do céu e nem no inferno, perguntou a um pastor: pastor, qual é o caminho para o inferno? E o pastor respondeu: eu não sei, mas lhe garanto que se a senhora continuar seguindo o seu próprio caminho, facilmente chegará lá. Amém? Com certeza o pastor sabia que ela não estava adequadamente, como uma palavra nos diz que devemos andar. Amém? A pergunta inversa também, querida igreja, é oportuna. Qual é o caminho para o céu? Na Bíblia encontramos resposta para as duas perguntas, lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 14, que Jesus, ele ensinou a respeito de dois caminhos. Ele disse: entre pela porta o quê? Estreita, porque a porta é o quê? Larga. Amém? O caminho fácil e leva para o inferno. E há muitas pessoas que andam por este caminho. A porta é estreita, o caminho é difícil e levam, querida igreja, para a vida, céu. E poucas pessoas encontram este caminho. E é verdade, né? Então a porta estreita é o caminho mais difícil. Representa o próprio Jesus. Ou seja, ele declarou o seguinte: eu sou o quê? A porta. E quem entrar por mim, o que vai acontecer? Será o quê? Salvo. João capítulo 10, versículo 9. Noutra ocasião, querida igreja, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. Irmãos, eu quero deixar esta palavra ao teu coração. Assim como o inferno, ele existe, o céu também existe. Eu creio que todo mundo aqui é inteligente, amém? Eu tenho certeza que você automaticamente já vai saber escolher aonde você quer passar a sua eternidade, amém? Por isso nós devemos o que, igreja? Se preparar. Amém? Porque aqueles que não se prepararam no corpo, na alma, no espírito, eu sinto muito, amém? Não tem como você ir aos céus. Nós precisamos, irmãos, aleluia, ser perdoado dos nossos pecados cometidos aqui nessa terra. E quem é que pode perdoar pecados, igreja? Jesus. Amém? Porque ninguém que está aqui é santo e perfeito. O único que é santo e perfeito, nosso Deus e o nosso Jesus, amém? Neste momento, irmãos, se decida, amém, a passar a eternidade. Muitos acham que já até chegou até a conversar comigo, mas pastora, acho que o céu não é tão lindo como diz lá, deve ser uma coisa mais monótona e sem graça. Você que pensa, porque você tem um pensamento de carnalidade aqui dessa terra, mas aqueles que estarão no céu, amém, lá não terá pecado, lá não terá tristeza, angústia, nem dor, nem morte, as coisas ali serão coisas mais lindas. Pensa, irmãos, nós adoramos o Senhor. Se lá eles dizem assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Lá, irmãos, eles clamam, eles cantam, eles adoram ao Senhor. Irmãos, eu creio que lá no céu tem coisas ali inusitadas que nossos olhos nunca viu, nossos ouvidos nunca ouviu, amém? Mas se prepare, amém? Porque um dia nós iremos cantar no coral, amém? Lá no céu, juntamente com os anjos, amém? Adorando ao Senhor. Então há necessidade de se preparar, amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos aqui agradecer por esta palavra. Quero agradecer os ouvintes, amém, que estiveram comigo até esse presente momento, amém? Onde nós agora vamos se preparar também para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, amém? E se você que está me ouvindo, procure uma igreja mais próxima da tua casa, amém? Se achega ao Senhor, vai aprender mais o Senhor, vai para a escola dominical, vai aprender com o Senhor o que você precisa para ser um cidadão dos céus, para morar eternamente com o Senhor, amém?
Se você ainda não aceitou Jesus, amém? Essa é a oportunidade para você aceitar Jesus como seu divino, suficiente Salvador da sua vida, amém? E vocês que estão afastados do Evangelho, amém? Volte, é momento de regressar, amém? Não sei qual é o motivo que fez você se distanciar, amém? Ficar longe da presença do Senhor, mas eu digo que ainda dá tempo, porque a porta da graça ainda não se fechou, mas um dia essa porta se fechará, e a oportunidade é agora. Não desista, a voz do Senhor, Ele te convida, aleluia, nesta noite, para que você venha passar a eternidade com o Senhor, amém? Vamos orar. Tem alguém que quer fazer um pedido especial de oração para alguém? Agora chegou o momento. Eu queria pedir para o Samuel, né, para que ele obedeça aos pais. É um jovem que precisa de, assim, que se aproximar mais do Senhor, né, porque ele está um pouco, vai lá e volta cá, está meio namorando, e esse namoro afastou ele um pouco da casa do Senhor, né? Mas Deus vai entrar com providência. Tem mais alguém? Eu creio. Os seus filhos, né, irmã Sara? A gente precisa pedir muito, né, para quem tem filhos, amém, para que o Senhor continue, né, trabalhando em cada coração. Tem mais alguém? Tem alguém? A Sandra? Amém. Vamos estar apresentando, amém. Vamos apresentar todos do canal, amém, que isso vai até para fora do país, né. Tem pessoa também que, né, conversa ali no bate-papo, lá da Alemanha, nos Estados Unidos, amém, nos ouvindo aqui nesta noite, que o Senhor também possa te alcançar onde quer que vocês estiverem, amém. O Senhor trará a bênção e a vitória. Fecha os teus olhos, encurve a tua cabeça, por reverência e por respeito, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te apresentar essas vidas, meu Pai, que foram citados os seus nomes, meu Deus. Visita os ouvintes, meu Pai, onde quer que o Senhor estiver soprando a minha voz, em cada lar, em cada casa, cada cidade, cada vilarejo, Senhor, em cada estado, capital, país, que o Senhor, meu Pai, venha soprar, Senhor, as bênçãos de Deus, meu Pai, sobre este lar, sobre essas vidas, que haja livramento, que haja salvação, que haja reconciliação, que haja cura, que haja avivamento no meio do povo de Deus, e venha preparar o teu povo, meu Pai, no corpo, na alma, no espírito, Senhor, para o grande dia que nos aguarda e que nos espera, que é o arrebatamento da igreja do Senhor, que nossos corações possam estar ardendo, meu Pai, por este grande dia, meu Pai, que possamos estar preparados quando o Senhor chamar, meu Pai, cada um pelo nosso nome. Oh, papai, muito obrigado, é que eu lhe peço, lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Vamos bater palma bem forte para Jesus, amém? Aleluia! Oh, glória a Deus, que Deus te abençoe. Olá, meus queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos a 200 inscritos e quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada novo inscrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar. Esse canal é nosso, a cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continuem comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.